Muito bem, hoje é dia 20 de julho de 2022, são 5 horas e 43 minutos da manhã. Eu, irmã Adriano e Adriana, o baiano de Jequié e a paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré divulgando a verdade, acabamos de realizar o nosso culto doméstico, porque a irmã Adriana vai sair daqui a pouco para o trabalho. E entre as partes do nosso culto, como sempre fazemos, além de ler a Bíblia, nós lemos sempre mais um livro, e nós estamos lendo agora A Treliça e a Videira, que trata da mentalidade de discipulado que muda tudo. Livro de Colin Marshall e Tony Paine, publicado pela editora Fiel. E nós hoje já estamos concluindo a lição do livro, a leitura do livro. Ele termina com algumas perguntas, tentando responder algumas perguntas sobre este assunto. E hoje nós lemos a pergunta 9, aqui na página 193, já no finalzinho do livro, que diz o seguinte, a pergunta: como os pequenos grupos se encaixam no seu conceito de treinamento? Que você entende por pequeno grupo, e ele vai explicar o que ele entende, porque o livro todo trata disso, do treinamento dos crentes para o envolvimento no ministério da igreja, porque o ministério não é só do pastor ou de alguns líderes, o principal ministério é de todos. Não há um crente que não tenha um ministério na igreja, tem que descobrir e ser treinado para isso. Mas vamos ler a resposta então à pergunta 9. Como os pequenos grupos se encaixam no seu conceito de treinamento? Pergunta que as pessoas fazem. Em muitos lugares hoje, uma rede de pequenos grupos é uma das treliças, porque a treliça é a estrutura das organizações da igreja. Em muitos lugares hoje, uma rede de pequenos grupos é uma das treliças mais importantes da vida da igreja. Uma estrutura que permite aos cristãos se reunirem para encorajar uns aos outros com a Bíblia e orar uns pelos outros. Vamos destacar isso, encorajar uns aos outros com a Bíblia e orar uns pelos outros. No entanto, alguns pastores estão corretamente céticos quanto ao valor dos pequenos grupos. Se esses grupos não são liderados e bem gerenciados, podem se tornar facilmente estruturas ineficazes e até mesmo perigosas, nas quais as pessoas se reúnem para compartilhar sua ignorância e nas quais não há supervisão pastoral genuína. Sem treinamento, a delegação do ministério e da autoridade pastoral à estrutura de pequenos grupos é uma abdicação da responsabilidade. É uma abdicação da responsabilidade pastoral. Pequenos grupos podem ser instrumentos eficientes para o ministério, mas somente se treinarmos líderes para que tenham uma profunda compreensão da sã doutrina, um caráter piedoso e a capacidade de entenderem e ensinarem a Bíblia por meio de discussão em grupos, visto que muitas igrejas não treinam adequadamente seu povo
e, portanto, não desenvolvem o tipo de trabalhadores de videira que podem liderar pequenos grupos eficazes, a liderança e o ensino tendem a ser centralizados no pastor ou nos pastores ordenados e talvez em poucos líderes principais. E isto protege o evangelho, mas não multiplica o ministério, não é? Ficar resumido em pequenos grupos liderando, quer dizer, pouca gente liderando, pode proteger o evangelho, mas não multiplica. Por isso a necessidade dos pequenos grupos. Pequenos grupos podem ser estruturas bastante úteis nas quais podemos treinar pessoas. Se o líder do grupo vê-se a si mesmo não como um coordenador ou diretor, mas como um treinador, isso muda completamente os alvos e a dinâmica do grupo. É bom repetir essa frase aqui, muito importante. Se o líder do grupo vê-se a si mesmo não como um coordenador ou diretor, mas como um treinador, isso muda completamente os alvos e a dinâmica do grupo. Então, o líder do grupo não é um chefe, ele é um coordenador. O alvo do líder do grupo se torna o mesmo alvo de todo o ministério. Não apenas fazer discípulos, mas fazer discípulos fazedores de discípulos. Então, o treinamento é para isso, para fazer os discípulos que vão fazer isso. Então, aqui, é essa a pergunta 9 e a leitura que ele está dando, porque o livro é treliça e videira, sendo que treliça é a estrutura física da igreja, e a videira é o próprio evangelho, a própria natureza da igreja, que é isso, é espiritual, é a coisa que importa, o que importa é a videira. E a treliça é a organização. Então, o pequeno grupo faz parte dessa treliça, mas por isso deve ser uma coisa suave e leve. Isso. Nós fazemos parte da primeira Igreja Batista de Votorantim, São Paulo, Brasil, e nossa igreja passou por um treinamento, não um treinamento muito extenso, mas teve vamos dizer, um dia para falar sobre isso, para receber uma orientação sobre isso, sobre como trabalhar em grupos, e a partir deste momento nós estamos procurando fazer isso. Quer dizer, eu digo nós, quer dizer, a igreja liderada pelo pastor José Carlos, pastor José Carlos Dorta dos Reis, que é o nosso pastor. E então, eu e Adriano estamos engajados na liderança de um pequeno grupo aqui na cidade de Piedade, São Paulo, Brasil, onde nós moramos, um pequeno grupo da Primeira Igreja Batista de Votorantim. Por isso nós estamos aqui com a leitura desse livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Nós estamos também nos preparando para fazer a coisa da maneira correta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.